Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de resolução de questões de física do Enem. A questão de hoje se trata da questão 68 do Enem de 2015, caderno azul. A questão 68 ela traz o seguinte enunciado: um estudante, precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de 2 tomadas e o interruptor na rede elétrica. Decidiu com antecedência o esquema elétrico. Então ele esboçou com antecedência o esquema elétrico e pensou o seguinte: o circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à mesma tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Então a primeira exigência é: as tomadas e a lâmpada devem ser submetidas à mesma tensão nominal da rede elétrica. Então essa é a primeira exigência. E a segunda é: a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Então esta é a segunda exigência. Qual dos circuitos esboçados atende às exigências? A primeira exigência foi esta e a segunda exigência foi essa, ou seja, a primeira exigência é que a lâmpada e as tomadas experimentem a mesma voltagem e a segunda é que a lâmpada ela possa ser ligada ou desligada pelo interruptor sem afetar as tomadas. Então, a lâmpada no circuito é representada por este símbolo e as tomadas por este símbolo. E o interruptor é representado por este símbolo. Então vamos ver aqui os 5 circuitos. Apenas um deles atende às 2 exigências que nós acabamos de ver. Vamos analisar o circuito A primeiro. Vamos imaginar que, devido à tensão submetida na rede elétrica, uma corrente elétrica surja nesse trecho do circuito e essa corrente elétrica, quando encontra esse primeiro nó, ela vai passar pela lâmpada, uma parte vai se dividir e vai passar pela tomada, que se dividirá também numa parte que passará pela outra tomada e fará esse trajeto, ou seja, a primeira parcela retornará, a segunda parcela também e a terceira parcela também. Quando essas 3 parcelas estiverem nesse trecho aqui do circuito, a corrente que será formada será essa corrente aqui. Por quê? Porque esses 3 dispositivos estão associados em paralelo, atendendo à primeira exigência. Porém, este circuito ele não atende à segunda exigência. Ou seja, acionando aqui o interruptor, nós não conseguimos ligar ou desligar a lâmpada. Aqui o circuito estará sempre funcionando, independentemente da posição da chave desse interruptor. Então, a alternativa A não pode ser. Vamos ver a alternativa B. A alternativa B, nós vemos que a primeira tomada ela independe da posição da chave do interruptor, porém a lâmpada e aqui a segunda tomada dependem da posição da chave do interruptor. Então nós já vemos que essa alternativa ela está incorreta, embora todos os dispositivos estivessem em paralelo atendendo também a primeira exigência. Vamos ver a alternativa C. Aqui a alternativa C nós vemos que sem nós acionarmos o interruptor, a corrente elétrica não chegará a nenhum desses dispositivos. Então não vai atender a nenhuma das 2 exigências. Por quê? Porque acionando aqui o interruptor, acende a lâmpada. Porém, quando nós desligamos aqui o interruptor, afeta as tomadas. Além disso, essas tomadas elas não estão em paralelo. Nós vemos que uma corrente elétrica que passasse pela primeira tomada também passaria pela segunda tomada. Então, desse modo, não atende à primeira exigência, que é que todos os elementos do circuito deveriam estar associados em paralelo. Vamos ver o circuito D. Aqui nós vemos que a primeira exigência ela não é atendida. As tomadas e a lâmpada estão associados em série. Por quê? Porque uma corrente elétrica que passasse pela primeira tomada
passaria também pela lâmpada e também pela outra tomada. Então, não estão em paralelo, então não atendem à primeira exigência. E a segunda exigência, consequentemente, também não é atendida. Embora a lâmpada fosse acendida quando acionássemos o interruptor, quando nós desacionássemos aqui essa chave, essa tomada aqui deixaria de funcionar. Então, a alternativa D está totalmente incorreta. Por eliminação, só sobraria a alternativa E. Vamos ver se ela atende às exigências. Uma corrente elétrica passando por aqui, por esse trecho do circuito, se dividirá realmente, porque nós vemos aqui que se divide. Uma parcela continuaria, se dividiria aqui também e prosseguiria. Observe que quando a chave está fechada, aqui, as tomadas elas funcionam normalmente. Por quê? Porque a corrente vem, se divide nesse trecho, segue e passa pela segunda tomada. Então, quando chega nesse trecho, a corrente voltou a ser a corrente inicial. E aqui nós vemos que todos os elementos estão em paralelo. Agora vamos ver quando nós acionamos o interruptor. Quando nós acionamos o interruptor, uma parte da corrente começa a passar pela lâmpada, acendendo a lâmpada. Quando nós desligamos a chave, a lâmpada apaga. Quando nós acionamos, a lâmpada acende. Então, nós vemos realmente que esse circuito ele atende às duas exigências do garoto, no momento em que ele planejou elaborar o circuito. Quando ele esboçou o circuito, ele planejava que as tomadas e a lâmpada estivessem todos em paralelo, ou seja, sobre a mesma DDP, e que desligando a chave, a lâmpada apagaria e acionando a chave, a lâmpada acenderia. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Desse modo, o gabaritando nossa questão é a alternativa E. Então, pessoal, essa foi a nossa questão. Ela é uma questão mais simples do que algumas que nós já vimos. E no próximo vídeo eu vou trazer a resolução da próxima questão da prova de Física do Enem de 2015. Espero ver vocês lá, certo? No próximo vídeo. Abraços, comentem aí qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu leio todos os comentários e até o próximo vídeo.